estudante, beleza? Meu nome é Pedro Ítalo, sou o seu professor de matemática e bem-vindo mais uma vez à nossa plataforma Brasil Escola. Bom, na aula de hoje vou fazer alguns comentários de algumas questões do Enem 2019, algumas resoluções e fazer o comentário geral da prova. Então fique de olho que a nossa aula já vai começar. Conforme esperado e falado em nossos aulões, a prova com certeza estaria mais conteudista. E ainda mais, tinha muitas questões dentro daquelas dicas que nós falamos para vocês. Razão e proporção, exercícios de função afim, né, que daria para sair por PA, análise combinatória, probabilidade, geometria plana, geometria espacial, função trigonométrica, logaritmos. Então caiu de tudo um pouquinho ali, mas a prova estava bem conteudista. Não significa que a prova estava bem mais difícil do que o ano passado, não. Ela estava mais difícil, mas estava uma provinha gostosa de fazer. Dando uma olhadinha aí nas 45 questões, eu caracterizei as 45 questões da seguinte forma: 12 questões como fáceis, 13 questões como médias fáceis, 14 questões como média difícil e 6 questões como difícil. Mas, caracterizando apenas em fácil, média e difícil, a gente pode falar que fácil na prova tinha em torno de 20 questões. Difíceis, 15 questões. Desculpa, médias, 15 questões. E difíceis, 10 questões, totalizando então as nossas 45. Então 20 fáceis, 15 médias e 10 difíceis. Agora eu vou começar a fazer alguns comentários com vocês de algumas questões. O pessoal da produção vai colocar para mim a questão na tela e eu não vou ler a questão toda. Você vai dar uma olhadinha e eu vou comentar o que a questão queria. Caso você não se lembre, dá uma pausa no vídeo e leia a questão, beleza? A primeira questão que eu vou resolver, eu vou fazer o comentário da prova azul, vou fazer o comentário de algumas questões da prova azul, e a primeira questão que eu queria comentar com vocês é a questão de número 136, que é uma questão muito fácil. Dá uma olhadinha aí para você ver. Olha aí a questão. A questão, ele simplesmente pergunta para nós: ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo. A sombra projetada no solo é... Pessoal, aqui ó, questão 136. Muito fácil, 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 fácil. Vamos imaginar aqui, né, que eu tô olhando para a palavra pine, escrito dessa forma aqui, ó. Pine. O que é uma projeção ortogonal? É você imaginar que você está olhando essas letras de cima para baixo. A sombra que ela está fazendo no chão. O sol do meio-dia, pá, sombrinha no chão. Muito fácil. Com certeza, faria uma sombrinha daqui até aqui. Uma sombrinha daqui até aqui. Daqui até aqui e daqui até aqui. Então nós temos um espaço, uma sombrinha, um espacinho, um pontinho, um espacinho, uma sombrinha maior, um espacinho e outra sombrinha. O que nos leva então a marcar a letra E. Muito fácil. É fácil demais. A outra questão que eu queria comentar com vocês é a questão de número 138. A produção vai colocar aí para mim, para não dar uma lembradinha. Pá. Questão 138. A questão 138, ele fala que tem um transporte desse objeto até a cidade e que ele quer recompensar essa pessoa com pelo menos 5% do valor do objeto. E aí ele fala que
ele sabe que o custo com o transporte será de 1/5 do valor atual do objeto. Então ele vai gastar 1/5 com o transporte. E o resto? O resto ele pode dar de recompensa para a pessoa. Simples, né? Se você pensar então, 1/5, que é 1 dividido por 5, é 0,2. E nós comentamos em aulas aqui de porcentagem no Brasil Escola. 0,2 é a mesma coisa que 20%. Então 20% ele vai gastar com o transporte. O que sobra? O que falta para 100%? 80%. Então ele pode beneficiar essa pessoa com 80%, o que leva a marcar novamente aí pra gente na questão 138, a letrinha E. Questão fácil. Lembra que eu comentei com vocês no aulão? Questão fácil são aquelas questões que você bate o olho, quase nem tem que fazer cálculo e já tem a nossa resposta. A outra questão que eu queria comentar com vocês da prova azul é a questão 139. Também, gente, é uma questão muito fácil. Ele fala o seguinte na questão 139, que tem uma empresa que presta serviço de abastecimento de água. E aí ele fala que até 6 metros cúbicos, esse valor é constante, é fixo, de R$12. Na faixa 2, que é quando você vai gastar mais do que 6 metros cúbicos e até 10 metros cúbicos, ele diz que vai aumentar R$3 para cada metro cúbico que passar dos 6 metros cúbicos. E na faixa 3 é quando tem um consumo superior a 10 metros cúbicos, que aí já vai ser cobrado R$6 por metro cúbico que exceder os 10 metros cúbicos. Gente, então olha para mim, é muito simples. Ele fala que nós temos um pedaço constante, é fixo de R$12, depois vai aumentar R$3 por cada um que passar, e depois vai aumentar R$6, que é mais. Então quer dizer que a nossa inclinação dessa função afim tem que ser maior do que essa inclinação. Então, ó, alguma coisa com essa característica. Constante, cresce R$3, e aqui tem que ser um crescimento maior, um crescimento de R$6. Observe que a única alternativa que nós temos essa resposta é a letra A. Simples, simples, simples. E a outra questão que eu queria comentar com vocês, que também é uma questão de nível fácil, é a questão 140. Questão 140. Também é uma questão fácil. Olha aí para você ver a questão. Ele simplesmente quer que você escreva esse diâmetro em notação científica. Gente, nós temos uma videoaula aqui sobre notação científica, nós fizemos esse comentário, né? E tem gente que pergunta assim, ó, coloca em alguns comentários: nossa, essas videoaulas são de Enem mesmo? Aí é ou se não é do Enem? Gente, claro que é. Nós temos aqui, ó, 0,00011. Esse é o diâmetro, milímetros. Eu quero colocar isso em notação científica. Notação científica é colocar um número de modo que o seu módulo esteja entre 1 e 10. Então a vírgula desse número tinha que estar aqui, ó, formando 1,1. Aí tu já colocava 1 vezes 10 loucão aqui, andei 1, 2, 3, 4 casas para a direita. O nosso expoente diminui. Então isso é 1,1 vezes 10 a menos 4. Letra D, de detonamos essa prova. Ah, viu lá? Olha só para você ver. Então aqui, ó, já fiz um comentário com vocês de 4 questões fáceis. São questões que você tem que acertar para até rir, ó, pá, levantar a sua nota, fechou? Outra questão bacaninha é a questão 147, que é uma questão mediana. Olha só para você ver o que diz essa questão aí, né? Tem uma placa de proibido estacionar, que é a junção de um círculo que tangencia, né, um pedaço de um retângulo. Ele fala que a altura todinha da placa é 60 e que o diâmetro é 20. Pede para usar o π igual a 3,14 e aí ele quer saber a medida das áreas de 10
placas. Gente, então olha só. Aqui nós temos um círculo e esse pedacinho do retângulo. O jeito mais simples de você fazer essa questão é você fazer isso aqui, ó. Ó. Aqui nós temos a metade de um círculo. E aqui um retângulo. Então basta fazer a metade do círculo mais a área desse retângulozinho aqui. Né? Mas só que tem um detalhe. Lá na videoaula que nós falamos de área de circunferência, área de círculo, nós vimos que a área do círculo é πr ao quadrado. Só que aqui é a metade. Então eu vou dividir esse valor por 2. Mais a área de um retângulo, que é eu fazer base vezes altura, tá? Só que eu vou chamar essa altura aqui, ó, de Hzão, só para você não confundir com esse Hzinho que tá aí na questão, tá? Então, base vezes a altura. Aí ficou fácil. Ele mandou usar o π igual a 3,14. Qual que é o raio disso? Poxa, gente, se o diâmetro é 20, ou se o diâmetro é 40, né? Eu já falei a resposta. É óbvio que o raio é o quê? É 20. Então, 20 ao quadrado dividido por 2. Mais a base do retângulo. Observe que é o diâmetro do círculo, 40, vezes a altura desse retângulozinho aqui. Ele diz pra gente que daqui até aqui no topo é 60, mas aqui é o raio, é 20. Então 60, tira 20, sobra esse pedaço, que é o quê? 40. Aí a Dalila vai me ajudar, fala aí pra mim, Dalila, quanto dessa continha que a gente fez aqui? 2.228 não, eu acho que é 228. 2.228? 2.228? Então tá bom, desculpa aí. 2.228, tá aqui. Metros quadrados. Centímetros quadrados, porque aqui ele diz pra gente que é em centímetro, beleza? Só que aí, isso é de uma plaquinha só. Graças a Deus não tem um distrator aí, né? E são 10 placas, então nós vamos ter que multiplicar essa resposta por 10. Que, obviamente, é só pegar o 2.228 e colocar um zero, ficando 22.280 centímetros quadrados, o que nos leva a marcar a letra B de bosque. B de bosque. Uma questão mediana. A outra questão mediana também que eu quero fazer com vocês é a questão de número 149, que no nosso aulão eu comentei também alguma coisa relacionada a essa questão. Olha o que ele fala aí mais ou menos no texto. Ele fala que no ano de 2013 teve 1.050, no ano de 2014 900, no ano de 2015 850. Aí ele falou que a partir de 2015 vai começar a diminuir o mesmo tanto que diminuiu de 2014 para 2015. Observe que de 2014 para 2015 diminuiu 50, que era 900 para 850. Então, os próximos anos nós vamos diminuir 50. Então, olha o tanto que é mediano por causa dessa interpretação. Mas ela poderia ser muito bem considerada uma questão fácil, tá? Então, em 2016, nós vamos pegar o 850 e diminuir 50, que vai dar 800. Em 2017... nós vamos pegar o 800 e diminuir 50, que vai dar 750. E em 2018, que é o que ele pediu pra gente, nós vamos diminuir mais 50. 750 tira 50, 700. Olha que simplesão se você pegar essa ideia. Então nós vamos marcar a letra D. Eu já disse o que significa a letra D. Destruímos esse Enem no meio. Destruímos, tá de boa para quem assistiu nossas videoaulas, né? Outra questão que eu quero comentar com vocês é a questão de número 150, que também é uma questão mediana, que dependendo do que você pensar lá na hora da prova, pode ser uma questão difícil, tá? Ele fala o seguinte, ele fala que ele comprou um produto em 2 parcelas, com 1% de acréscimo.
A primeira parcela é R$ 202 e a segunda parcela ficou sendo 204,02. Ele perguntou qual que é o preço à vista desse produto. Você pode utilizar as alternativas. Você pode usar, por exemplo, a letra A. Calcula 1%. Dá tanto. Calcula mais 1%. Dá tanto. Aí você vai ver que não vai dar resposta. Aí você faz a letra B, faz a C, faz a D, faz a E e vê qual que é aí. Vai uma por uma. É uma possibilidade se você não sabe o que fazer, tá? Então, o que eu te aconselho? A fazer do jeito correto, que é a escrita do negócio. Se eu tenho 100%, eu aumento 1%, nós vimos na aula de porcentagem que isso é o equivalente a 101%. E 101% é o número 1,01. Então, olha só, eu tenho um produto que custava tchãs. Eu aumentei 1%, então eu deveria multiplicar ele por 1,01. Só que aí eu paguei a primeira parcela. Eu paguei a primeira parcela de R$ 202. Então eu vou pegar esse resultado e tirar R$ 202. Aí ficou faltando alguma coisa. Só que isso foi acrescido mais 1%. Ou seja, esse meu novo resultado foi acrescido 1%, então eu deveria multiplicar ele por 1,01, que vai dar o meu resultado da segunda parcela. E a minha segunda parcela, ele falou aqui no texto que é 204,02. Bom, a fim de ganhar um pouco de tempo, você vai pegar esse 1,01 e vai passar ele dividindo. Então, olha o que eu vou ter. 1,01 tchãs menos 202 igual a 204,02 dividido por 1,01, Dalila, que deu o que aí pra gente? 202. Olha só. Aí você vai pegar esse 202 que está negativo, você vai passar somando. 202 mais 202 dá 404. E vai pegar esse 1,01, vai passar dividindo. 404 dividido por 1,01, vê se eu estou enganado, Dalila. Dá 400. Isso. Ah lá, ó. Então quer dizer que o meu produto à vista sairia por R$ 400. Letrinha B de Bosque. Olha lá. Beleza? Então, esse é o jeito autêntico de se fazer. Agora, se você não soubesse o que fazer, é óbvio que você pode utilizar as alternativas. Aí você ia fazer a letra A, ia ver que não ia dar o que ele pediu, né? Esses 204,02 mais os 202, mas quando você fizesse a letra B, você ia ver que ia bater esse resultado, beleza? Outra questãozinha que eu queria fazer com vocês, fazer um comentário, é sobre a questão da prova azul do Enem 2019, a questão 152. Ela é uma questão mediana, mas que se você não prestar atenção, ela se torna uma questão que eu caracterizei como difícil, tá? Por quê? Porque você tem que lembrar do que nós ensinamos na nossa videoaula de razão e proporção. O que a gente tem que fazer com grandezas inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. A questão 151 são de grandezas diretamente proporcionais e a questão 152 de grandezas inversamente proporcionais. E aí a gente tem que achar essa razão de semelhança, essa constante de proporção, né? Essa constante de proporção. O que ele diz no enunciado? O cara diz que tem 3 empresas que venceram um edital. Uma empresa cadastraram máquinas de 2, de 3 e de 5 anos de uso. E eles vão pegar esses R$31 mil de contrato e vão repartir em grandezas inversamente proporcionais aos anos. Então olha o que eu teria que pensar para resolver essa questão. O que uma empresa vai receber, que eu vou chamar de tchãs, está inversamente proporcional a 2, ou seja, está para o inverso de 2, por isso que é inversamente proporcional. O que a outra empresa vai receber, que eu vou chamar de Y,
é inversamente proporcional aos 3 anos, ou seja, está para 1/3. Assim como Z está para 1/5. Tranquilo, até aqui de boa. Mas eu não sei essa constante de proporção, Como que eu vou encontrar isso? Assim como eu comentei na videoaula, a soma dos de cima está para a soma dos de baixo. Essa vai ser a nossa constante de proporção. A nossa constante de proporção é eu somar a parte Chus com a parte Y com a parte Z e dividir por meio mais 1/3 mais 1/5. Mas o que cada um vai receber, somado, tem que dar os 31 mil do contrato. 31 mil. Sobre. Aí aqui, meio, 1/3, 1/5, mais, nós temos que tirar o MMC. O MMC entre 2, 3 e 5 é 15. Porque como o 2, o 3 e o 15 não, 30. Como o 2, o 3 e o 5 são múltiplos entre si, são primos entre si, é só multiplicar 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30, tá? 30 é o nosso MMC. Aí você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, aquela trenheira toda. 30 dividido por 2 é 15, 15 vezes 1, puf, 15. Mais 30 dividido por 3 é 10, 10 vezes 1, puf, 10. 30 dividido por 5 é 6, 6 vezes 1, 6. Se você parar para observar, isso aqui em cima é 31 mil sobre 15, 25, 31. 31 30avos. Divisão de fração. Nós temos o costume de repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. 30, 31. Se eu simplificar esse 31 mil com esse 31, dá 1000. 1000 vezes 30, 30 mil. Então quer dizer que a minha constante de proporção é 30 mil. O que o exercício está querendo saber? Ele quer saber o que a máquina com maior idade, né, quanto que ela vai receber. A máquina que possui maior idade é a de 5 anos. Então quer dizer que quando eu pegar esse Z sobre 1/5, tá aqui, ó, Z sobre 1/5, isso tem que dar os 30 mil. Pego 1/5 e multiplico por 30 mil, 30 mil vezes 1/5, 6 mil. Então, o que a máquina com maior idade vai receber aí, né, é os 6 mil letrinha B de bacana. Outra questão que eu queria comentar com vocês é a questão de número 154. Um assunto aí que é muito temido pelos alunos e por isso que acaba se tornando uma questão difícil naquele momento, né? É uma questão de logaritmo. Ele fala o seguinte, que para você calcular a magnitude de um local, aí, essa magnitude é dada por 3,30 mais o log da amplitude em micrômetro vezes a frequência em hertz. Aí ele fala pra gente que a amplitude é 2000 e a frequência é 0,2. Então, eu simplesmente vou lá no lugar da amplitude e nós vamos colocar 2000 no lugar da amplitude e no lugar da frequência nós vamos colocar 0,2. Se você pegar esse 2000 e multiplicar pelo 0,2, você vai encontrar 400. Então nós vamos ter 3,30 mais o log de 400. O grande segredo do exercício, então,
é resolver o logaritmo de 400, sendo que ele te deu apenas o log de 2, mandou usar igual a 0,3. Então, se você puxasse as nossas aulas de propriedades logarítmicas, você vai ver que eu fiz alguma coisa parecida com isso. Eu posso trocar esse 400, gente, por 4 vezes 100. 4 vezes 100. Se eu tenho uma multiplicação de logaritmandos, isso pode virar uma soma, que é a mesma coisa que log de 4 mais o log de 100. Só que esse 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E o 100 é 10 ao quadrado. O que eu posso fazer então pela propriedade? Eu posso pegar esse 2 aqui, ó, e puf, tombar ele, ficando 2 log de 2. Mas posso pegar esse 2 e tombar ele. 2 log de 10. O exercício mandou a gente usar o log de 2 igual a 0,3. Então ficaria 2 vezes 0,3. Mais 2 vezes o log de 10. Mas se você não está vendo a base aqui, é porque essa base vale 10. E mais uma propriedade, toda vez que o logaritmando for igual à base, o logaritmo vale 1. Então aqui eu vou ter 2 vezes 0,3, que é 0,6. 2 vezes 1, 2. Então eu vou ter 2,3 mais 2,6 mais 2. Ou 0,6, desculpa. 0,6 mais 2. Já pensei na resposta adiante. Eita, Pedro. 2,6 é a resposta do nosso logaritmo. Mas o que o exercício quer saber é o nosso mzinho. Então é 3,30 mais o 2,6. Para ficar mais fácil, eu vou colocar 2,60. 3,30 mais 2,60 vai dar um total de 5,90. E se você olhar aí, 5,90 na nossa tabelinha, a produção vai colocar aqui para mim que agora está classificada como moderado. E moderado, letrinha C de campeão. Viu lá, gente? Então nessa aula nós fizemos alguns comentários de algumas questões. Então se você não acertou o quantitativo de questões que você esperava, não se preocupe, porque lembre-se, a sua avaliação não é quantitativa, ela é qualitativa de acordo com a teoria de resposta ao item. Então você tem chance de ter acertado, por exemplo, as 25 questões de matemática e ir com mais do que 750. Tudo vai depender da TRI. Então, nesse momento, é hora de cruzarmos os dedos e esperar esse resultado que daqui a uns dias estão chegando. No mais, curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like, vai aí embaixo, deixe seu comentário que eu vou estar te respondendo. Um grande abraço e bom estudo. Sucesso!